Queremos dar graças a Deus pela vida do pastor Flauber, já está conosco, né? Vindo lá de Pedra d'Água. Os irmãos estão bem lá, pastor? Que bom. Tem sido rápida a nossa visita aqui no Evangelho de Marcos, né? De modo que nós já estamos no capítulo 12, pretendemos encerrar esse capítulo, e aí ficarão nos restando aí 4 capítulos. E tem sido edificante, né? Essa visita a esse Evangelho tão rápido e tão profundo, né? Nós já estamos em Jerusalém, que é a última parte do ministério do Senhor Jesus Cristo, e ali ele tem passado pelas suas últimas provas, né? Especialmente nas mãos dos religiosos. Ele vai se mostrar vitorioso nesse duelo, né? Um duelo, é quase um Whindersson Freitas contra Popó, não é um duelo mesmo, né? Mas é a vitória do Senhor Jesus Cristo como rabino, como um mestre, né? Então nós vamos para o capítulo 28, o versículo 28, o pastor Flauber teve no último domingo discorrendo até o versículo 27. Vamos seguir então, a partir do versículo número 28, irmãos. Vamos ler esse texto? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Versículo 37. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Versículo 38 do capítulo 12. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Oremos, irmãos. Assim como o Senhor tem sido conosco ao longo, Pai, dessa exposição do Evangelho de Marcos, e como a tua igreja tem sido instruída, a despeito e apesar da nossa fragilidade e fraqueza,
nós continuamos a rogar a Ti, confiados, ó Pai, no poder do Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor continue a nos instruir, nos abençoando, Pai, através dessa porção do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, Jesus aqui, ele se encontra em Jerusalém, como eu já falei para os irmãos, nessa última parte do seu ministério antes da paixão. Jesus está no templo. E no templo ali, ele é abordado pelos fariseus que pareciam ser quase onipresentes no ministério de Jesus, os escribas que também estavam no seu encalço, e aqui nós podemos acompanhar essa parte do ministério do Senhor Jesus Cristo. Os religiosos, eles estavam querendo saber da procedência da autoridade do Senhor Jesus Cristo, de onde vinha a autoridade dele, e queriam pegar Jesus em alguma falácia, em alguma discrepância no seu diálogo, na sua fala. Então eles estavam perguntando a Jesus de onde vinha o batismo de João Batista. Como vocês podem acompanhar ainda aqui no capítulo de número 12, Marcos capítulo 12. E quando eles são abordados dessa forma, isso é já no final do capítulo 11, versículos 27 ao 33, o Senhor Jesus profere a parábola dos lavradores maus, que era justamente apontando para a maldade desses religiosos. O texto vai continuar e o autor revela que os planos desses homens eram planos malignos. Esse grupo, no capítulo 12, versículo 12, diz assim: e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Então, eles estavam temendo não o Senhor, mas temiam o povo. E por isso eles retrocedem. Mas a intenção desses falsos mestres era justamente prender Jesus, o que eles vão ainda tentar contra a sua própria vida, e eles acabam desistindo por hora. Esse mesmo grupo envia os herodianos, mais uma vez, e fariseus, tentam apanhar Jesus em alguma palavra, por causa dessa intenção que eles queriam prender Jesus. Eles não conseguem, e depois eles entram numa questão meio que política para saber se Jesus era a favor do pagamento de impostos ou não. É meio que assim, você é pró-César ou você é um radical? E Jesus meio que, com muita sabedoria, fugindo de toda, não fugindo, mas encarando da maneira correta toda essa questão, ele diz assim: eu não sou nem daqui nem daqui. A gente precisa fazer o que é correto, o que é certo, honrando a Deus e cumprindo as nossas obrigações diante dos homens. Isso vocês já viram no último domingo. Agora chega a vez dos saduceus. Percebam que é um atrás do outro, né? Jesus está sendo provado, e agora chegam os saduceus falando lá sobre a questão do casamento, né? A questão da ressurreição, né? Para falar da questão da ressurreição, ela acaba falando daquela questão de se uma mulher estiver casada com um homem e ele falecer, e ela casar com um irmão e outro falecer, assim ele vai nessa discurso que é uma falácia tão grande. E aqui Jesus, ele mais uma vez com tanta sabedoria, acaba discorrendo sobre esse assunto, dizendo que no céu não haverá casamento. Na verdade, há um só casamento no céu, né? A igreja, a noiva, casando-se com o noivo para todo sempre. E então, chega aqui essa parte, a partir do capítulo 12, versículo número 28, fala sobre 3 posturas em relação ao reino, depois desses ataques. Então, a gente vai ver que Jesus, ele desarma esses espíritos que estão querendo, de alguma forma, prejudicá-lo. E aqui a gente vai começar a ver três grupos que eu quero distinguir nessa manhã, mostrando 3 atitudes em relação ao reino. A primeira delas é aquele que não está longe do reino de Deus. E aqui nós vamos ver que, mesmo dentro desse grupo dos escribas, né, há um homem piedoso. Então, é alguém que não está longe
do reino. Depois a gente vai ver um segundo grupo desses que estão bem longe do reino, e tenham cuidado com eles, porque eles querem afastar os outros também, que é justamente esses demais religiosos. Jesus adverte quanto a eles. E depois aqueles que fazem parte do reino, porque amam o Senhor Jesus, amam o Senhor piedosamente. E aí a gente vai falar da viúva pobre. Então há essa distinção, esses três grupos, aqueles que não estão longe, aqueles que estão bem distantes, a gente deve ter cuidado, e aqueles que estão no reino, é esse que a gente deve seguir. E aí, finalizando, mostrando esse verdadeiro discipulado. Aqueles que não estão longe do reino. Dentre esses escribas, que já estão aqui no encalço do Senhor Jesus Cristo, de alguma forma tentando prejudicá-lo e pegá-lo em alguma falha, em algum erro, esses já estão presentes aqui, como eu já falei para os irmãos. O texto vai dizer que no versículo 28, chega um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles. Que discussão? Toda essa discussão que gira em torno da questão do tributo, dessa questão da ressurreição com os saduceus. Então, é alguém que está a par da situação, alguém que está ouvindo a conversa e alguém que agora entra nesse diálogo com o Senhor Jesus Cristo. Um escriba. Daí a gente já tira uma primeira lição, que é não é sábio generalizar. Veja, a gente sabe que, de maneira geral, os escribas, eles são, assim, citados aqui, pelo menos durante esse ministério do Senhor Jesus Cristo, não tirando o seu valor, né, a gente lembra do grande escriba Esdras, de uma grande corrente piedosa através dos escribas, através dele a palavra de Deus foi preservada, eles eram mestres da lei, que interpretavam com perícia, com perspicácia a palavra de Deus, e a gente vai ver até nessas palavras do escriba. Mas a gente tende a generalizar quando falamos sobre fariseus, quando falamos sobre os escribas, e acaba dizendo, todos eles estão condenados. Aí, calma. Embora Mateus não venha nos dar essa ênfase, Marcos acaba nos dando essa ênfase, que há aqui um escriba que está atento, que está ouvindo, e alguém que vai demonstrar grande sabedoria. Então tenhamos cuidado, irmãos, para não generalizarmos. E aí a gente está sempre nessa linha que é tão tênue, né? Às vezes irmãos de outras escolas, de outras confissões de fé, de outras correntes, de outras tradições, e a gente acaba colocando todo mundo e diz assim, não, está todo mundo perdido, ou então a gente já vem taxando-os como isso ou como aquilo. É tão sábio parar para pensar e analisar, com paciência e com prudência. E essa já é uma lição que Marcos nos traz aqui. Quando nós generalizamos, a gente pode estar tendo uma atitude de imprecisão, de precipitação e até uma demonstração de falta de amor. É bom ser prudente, né? É bom a gente não generalizar. Esse escriba é mostrado para nós as suas qualidades. E outra coisa que está implícita aqui é a capacidade desse escriba de ouvir. Veja que os escribas, assim, que estavam tentando pegar Jesus em algum erro para condená-lo, eles não esperavam Jesus falar geralmente, mas eles falavam antes. Eles não tinham tempo para ouvir, eles não davam ouvidos ao Senhor Jesus Cristo. E aqui mostra que esse homem é alguém que sabe ouvir. É alguém que certamente tinha ouvido os dois lados da moeda. Aqueles que estavam ali sempre com ele, mostrando que Jesus, ele era um falso mestre. E por outro lado, aqueles que adoravam o Senhor Jesus Cristo e confessavam. Então veja, dentro de toda essa questão, agora ele se aproxima, ele quer ouvir, ele quer ir direto na fonte. Então a nossa fé não é por achismo, meus irmãos, ou fulano disse isso, ou o youtuber tal disse aquilo, mas a palavra de Deus. A gente se achega com o nosso coração, com a nossa devoção ao que a Escritura nos diz. Então ele está aqui, longe de opiniões de A ou de B, ele está aqui ouvindo da própria boca do Mestre essas verdades preciosas. E alguém que tem a capacidade de ponderar. Por isso o texto vai dizer, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem. Veja, ele é capaz de ouvir e de saber a resposta de Jesus e de ponderar acerca de tudo isso. Em seguida, o texto vai nos dizer que ele entra nesse diálogo com o Mestre. Qual é o principal de todos os mandamentos?
Parece uma pergunta clichê, parece uma pergunta retórica, ou mesmo uma pergunta semelhante à do jovem rico, lá de Marcos capítulo 10 mesmo, que o Senhor Jesus pergunta quais os mandamentos, e ali eles falam acerca dos mandamentos, mas as intenções do jovem rico não eram intenções piedosas. Diferentemente, essa pergunta ela tem boa intenção. Sua discussão é legítima, gira em torno da palavra. Veja que ele não está falando de costumes, ele não está falando de tradições, ele não está falando de questões políticas, de questões de ordem secundária, mas falando da palavra de Deus. E Jesus responde biblicamente, com o Shema aqui, os mandamentos, o resumo das 2 tábuas, o decálogo. Então ele vai falar quais são esses mandamentos, e o próprio Jesus vai dizer, eu acho muito interessante esse diálogo, porque a gente esperaria que fosse o contrário, Jesus perguntando e ele respondendo, mas aqui esse escriba, ele mesmo pergunta ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus vai lhe responder, citando os 2 principais mandamentos, e esse Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E depois ele continua falando sobre o amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo. E aqui está o resumo, não há outro mandamento maior do que estes. Aí o escriba, ele mais uma vez entra nesse diálogo, na verdade é um diálogo, e ele agora fala mais uma vez ao Senhor Jesus Cristo, como que complementando, né? Olha o que diz o verso 32. Disse-lhe o escriba, muito bem. Você não fica espantado com isso, não? Não, ele está analisando Jesus, o mestre, e veja que ele não está tratando Jesus assim como um falso mestre, mas com reverência. Ele diz a Jesus, muito bem. Como se dando o respaldo e dizendo assim, sim, o que você está dizendo é verdade. E ele vai dizer, muito bem, mestre, e com verdade disseste, que ele é o único e não há outro senão ele. E aí ele vai repetir que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ele não somente concorda com o que Jesus está dizendo como se dissesse assim, eu conheço e eu sei muito bem, mestre, é verdade mesmo. E talvez pensando que ele não esperaria outra resposta do mestre senão essa. E aí ele vai complementar ainda essa fala do Senhor Jesus Cristo. Não que o Senhor Jesus seja um mestre incompleto, mas eu penso que dentro da sabedoria do Senhor Jesus Cristo, ele fala o que é necessário, mas quer, de alguma forma, dar a oportunidade a esse escriba exprimir a sua fé. E ele vai dizer, isto excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Não somente dizendo, esse é o mandamento mais importante, mas mostrando, de certa forma, uma característica que os escribas não demonstravam, que é o quê? A questão dos holocaustos e dos sacrifícios acima dos mandamentos, a questão do ritual acima do espírito de adoração, a questão apenas visual do que a questão da intenção. Então, enquanto os escribas e os fariseus, os demais, eles viam muito mais a questão da aparência, e a gente vai ver que isso vai ficar muito claro daqui a pouco, ele está dizendo que entende o espírito do mandamento do decálogo, que é essa sinceridade na devoção e não aparência. E ele está aqui interpretando corretamente o próprio Antigo Testamento, se a gente botar nessa linguagem nossa. Oséias 6,6 diz assim, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E quando os religiosos praticavam apenas com uma maneira de demonstrar uma suposta piedade, se distanciando desse espírito da lei, que é o amor, eles estavam incorrendo em grande erro. Então eles estão aqui replicando esse ensino do Antigo Testamento. Então Jesus Cristo, ele vê, e ele é um mestre que sabe elogiar. Existe entre os mestres muita vaidade, né? Às vezes ao ver um aluno que é brilhante, e ele não quer se rebaixar, e mesmo vendo todo o potencial. Com Jesus é diferente.
ele vê a perspicácia desse escriba, e ele vai dizer no verso 34, vendo Jesus que ele havia respondido o quê? Sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Essa frase é muito importante. Você não está longe do reino de Deus. Como que demonstrando que aquele escriba ele estava no caminho correto da interpretação. Aquele escriba ele estava com a disposição de ouvir o próprio mestre. Então Jesus, como que se distanciando aquele escriba dos demais, ele está dizendo, você não está longe. Você está no caminho que vai levar à verdadeira confissão. E a gente pode pensar que de outros escribas havia esse conhecimento sem piedade. A gente lembra mais uma vez do jovem rico, que ele tinha conhecimento, ele sabia a lei, mas ele não tinha piedade, a disposição de seguir, de servir, de honrar, demonstrando que não amava ao Senhor Deus de todo o seu coração. Então, esse escriba vai mostrar que ele tem luz na mente, é uma frase muito famosa dos puritanos, né? Ele tem luz na mente, mas tem o quê? Fogo no coração. Ele não está longe do reino dos céus. Veja, a Bíblia se cala, Marcos não vai dizer se esse homem, de fato, ele chega a ter o conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo ou não, se ele chega a se converter ou não, mas que ele é diferenciado dos demais escribas, porque se aproxima do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo como um verdadeiro rabino, com humildade para ouvir o Senhor Jesus Cristo, e com a linha de interpretação genuína, então ele está no caminho. E a gente, pelo silêncio da Escritura, a gente sempre fica nessa expectativa, que nem alguém que a gente está evangelizando, ou algum parente, e a gente sabe, ele está vindo à igreja, não somente isso, mas tem demonstrado um crescimento, um conhecimento bíblico. Nesses dias o pastor Flávio mostrava uma frase de um parente, que assim, uma frase tão bem elaborada, tão bíblica, né? Uma pessoa que está demonstrando assim, que está tateando, que não está longe do reino de Deus, e a gente fica nessa expectativa e nessa torcida, né? Não sei o que aconteceu de fato com esse escriba, mas ele não estava longe do reino de Deus. Mas no decorrer aqui, nessa outra perícope, como a gente chama, mostra o caminho para que aquele homem que estava longe do reino de Deus pudesse entrar no reino de Deus. E aí ele continua a falar a partir do versículo 35. Jesus ensinando no templo, ele continua no templo, perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Veja, como é a interpretação dos escribas acerca do quê? Acerca do Cristo que é filho de Davi. Então, perceba que há uma relação ainda com o que estamos vendo até então, sobre essa questão do escriba. E Jesus vai dizer, citando, sabe o que? O Salmo 110, versículo 1. Na verdade, esse salmo ele tem 33 citações diretas ou indiretas, alusões no Novo Testamento, mostrando esse Jesus como filho de Davi. E aqui a gente vê que é o maior escriba de todos os tempos interpretando a Escritura, que fala acerca de si mesmo. Pode haver equívoco aqui nessa interpretação? De maneira nenhuma. Que aula aquelas pessoas puderam ter ali do Senhor Jesus Cristo no templo. Disse o Senhor ao meu Senhor, e aí ele vai citar o Salmo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse é um texto de exaltação messiânica. Evidencia aqui tanto a glória quanto o poder de Jesus e sua vitória sobre os seus inimigos, o que inclui também os inimigos pontuais ali, os falsos mestres. Isso é um texto de exaltação. E o interessante é que o mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois ele é seu filho. Essa é a indagação do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês interpretam essa passagem? Será que Jesus ele é somente um filho de Davi? Não. Ele não é somente o filho de Davi, o que é claro,
o que é correto, porque ele vem da descendência davídica, a raiz de Davi, é dessa raiz de onde virá o Messias. Então isso acaba comprovando que ele é aquele enviado de Deus, o prometido do Senhor. Mas mais do que isso, Jesus é mais do que filho de Davi, mas ele é o próprio Senhor de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele é filho de fato em relação à sua descendência, mas é superior a Davi. Ele não é somente Messias, mas filho de Davi, mas o filho de Deus e Senhor. Ele não é apenas o Messias davídico, é o Senhor de Davi. Então, Jesus está mostrando aqui o que Davi dizia. Davi já demonstrava e já mostrava que eu sou o Senhor dele. Então, isso aqui era uma interpretação clara e que demonstraria o quê? Como aquele escriba que não estava longe do reino de Deus poderia adentrar o reino de Deus. Não me entenda somente como mestre, como grande e superior rabino. Isso é importante, mas vocês que estão perto do reino de Deus precisam reconhecer que esse que vos fala é Senhor, é o próprio Deus. E perceba que o rabino, esse escriba, quando ele está interpretando, dialogando ali com Jesus, ele vai dizer que Deus é o único Senhor. E ele vai dizer assim, na terceira pessoa, Ele é Deus. Não dizendo a Jesus, o Senhor é Deus. E nesse texto vai demonstrar que essa questão do Senhor Jesus, ele ser o próprio Deus. E para aqueles que estão perto do reino de Deus, eles precisam confessar que Jesus Cristo, ele não é somente o supremo escriba, mas que ele é o próprio Deus, ele é o próprio Salvador, ele é o próprio Senhor, Rei do universo, e precisa ser Senhor dos corações. Perceba que a ênfase de Marcos aqui, como um todo, é relacionada ao discipulado. Então esse é o caminho do discipulado, de reconhecimento de que Jesus, ele é o Senhor. Então é isso. Há pessoas que estão tateando, na verdade, ouvindo, dando ouvidos à palavra de Deus. E por essas pessoas nós precisamos estar discipulando, por essas pessoas nós precisamos estar orando, essas pessoas nós precisamos estar ensinando a palavra do Senhor. Há um aspecto positivo, e é esse que eu falo para vocês, dessas pessoas que pela providência de Deus estão frequentando a igreja, estão ouvindo a palavra de Deus. Eu posso pensar aqui nas milhares e milhares de pessoas que ouvem pregações, né, no YouTube de pessoas, de pastores sérios, pregações bíblicas, genuínas. Tantas pessoas, a gente não consegue dimensionar a influência desses meios digitais, da internet, que adentra, não é, todas as casas. E a gente fica pensando muito nos fatores negativos, né? A influência negativa da internet, etc. Mas eu vejo dentro da providência de Deus quanto isso tem sido importante para a disseminação do verdadeiro e do genuíno evangelho. Nesses dias eu fiquei surpreso com alguém que nunca imaginava, que disse: conheci Augusto Nicodemos. Eu disse, meu Deus! Eu disse que eu vi a pregação de Augusto Nicodemos. E ela ainda não confessou Jesus, mas não está longe do reino de Deus. Como isso tem ocorrido? Nós devemos dar graças a Deus por isso. Mas nossa oração é que aqueles que você percebe que não está longe do reino de Deus, ore por ele, invista na vida dele, continue a ensinar a palavra do Senhor. O aspecto negativo, nós passarmos para o segundo ponto aqui, é que há pessoas que se acostumam com estar perto, mas não confessam. Se acostumam com o ambiente da igreja. Se acostumam com o ouvir, mas não dão um passo decisivo, que é se dobrarem diante do Senhor Jesus, confessando como Rei e como Salvador. Isso pode acontecer conosco. Percebam que os escribas, de maneira geral, eram pessoas que estavam com contato diariamente com a Escritura, e eles eram os intérpretes da lei. No entanto, a Bíblia vai mostrar que muitos desses estavam se distanciando
porque tinham lentes embaçadas ao chegarem, ao se aproximarem da Escritura com seus pressupostos equivocados. E aqui nós precisamos também trazer essa palavra de alerta para aqueles que estão perto, mas não estão dentro do reino de Deus. Segundo tipo de pessoa aqui é aquelas que são inimigas do reino. Elas não têm parte com o reino. Elas são perigosas. E aqui o texto vai continuar nos mostrando agora, a partir do versículo número 38. O Senhor Jesus Cristo ensinando acerca agora dos escribas falsos, e diz assim: e ao ensinar, veja que, versículo 38, veja que não é uma crítica gratuita do Senhor Jesus Cristo. Ele está trazendo isso para a base do quê? Do contexto de ensino. Meus irmãos, às vezes a gente acaba pecando, porque ao invés de, na nossa intenção, de quando desmascararmos os falsos mestres, que isso é bíblico, mas à luz do ensino, a gente quer atingir a pessoa, ou a gente acaba fazendo isso de maneira gratuita. Mas o propósito aqui é o quê? Ensinar. É a luz da palavra de Deus. Então Jesus Cristo, ele continua aqui, ele vai mostrar uma palavra de advertência: guardai-vos dos escribas. Pergunto para vocês, de todos os escribas, eu falei para vocês da questão do perigo da gente generalizar. Por isso ele vai dizer, dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Então a gente vai ver aqui Jesus Cristo mostrando que muitos desses homens, eles estavam preocupados somente com a questão da aparência. Tomem cuidado com estes. Esses escribas que gostavam de ser admirados, eles usavam filactérios. Mateus vai falar, e Lucas também, Marcos vai omitir essa questão do filactério, que é uma cintazinha com uma caixinha, e dentro da caixinha, alguns versículos da Shema, e eles colocavam uma caixinha em volta aqui na testa, e a outra no braço esquerdo, para mostrar o quê? Que a palavra de Deus deve estar na nossa mente e no nosso coração. Aí sabe o que é que os escribas faziam? Tome lá o tamanho da caixa. Botava uma caixa bem grandona, né? Na testa e outra no braço, como para mostrar às pessoas: eita, eles observam mais a lei do que a gente. A minha caixinha é tão pequenininha. E aquela caixa não era para o uso corriqueiro, diário. Eles usavam no meio da rua, gente. Suas vestes talares. E com isso demonstrava uma pompa, um respeito, uma pseudo-proximidade, intimidade com Yahvé. E Jesus vai dizer, eles gostam de andar com essas vestes talares, das saudações nas praças. Assim como aquela pessoa que se veste em casa meramente para chamar a atenção das pessoas ou para seduzir alguém. Era esse o mesmo espírito dos escribas, de muitos deles ao se vestirem. Porque ao passar por ali, eles iam demonstrar uma diferenciação dos demais. Alguém que tinha mais intimidade com Deus, por certo. Só aparência, só pompa e destaque. Quem os via na rua com esses trajes adornados, os tratavam com um destacado respeito. Eles se tornavam superiores na sociedade por causa disso. Eles gostavam também de ser tratados com distinção. No verso 39, eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles gostam. Se eles chegassem na sinagoga, e justamente havia na sinagoga uma cadeira, a cadeira de Moisés, né? Um lugar de destaque. Então eles gostavam desse lugar. Eles se aproximavam, gostavam das cadeiras nos púlpitos. E, com a linguagem moderna, isso não é pecado, tá bom? Se vocês verem algum pastor, você vê, eita, por isso meu pastor disse, olha, vocês são escribas. Não, cuidado. Mas eles gostavam. É uma questão do coração. É uma questão de destaque. Eles não eram aqueles que chegavam e humildemente se portavam, como outra passagem bíblica vai nos mostrar, relacionado a um religioso, e outra pessoa que chega e fica na porta, e ele não sequer
e olha para o alto para falar com Deus. Como é que se chama? O publicano e o pecador. O publicano é esse que tem esse destaque. E o pecador é aquele discreto, aquele que sabe da sua posição. Ele não quer um lugar de destaque. Mas ele está até com medo de Deus vê-lo ali. E Jesus ele vai mostrar aqui que muitos desses escribas gostavam desse destaque dos primeiros lugares nos banquetes. Em Marcos não vai ficar claro, mas em Mateus vai, porque Mateus vai dizer que aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer ser reconhecido, aquele que quer ser exaltado, ele deve ser o último. Aquele que quer ter destaque, ele deve ser o servo de todos. E é esse o espírito correto, daquele que reconhece quem é Deus verdadeiramente. Esses escribas que estavam todo o tempo dizendo que amavam a Deus sobre todas as coisas. O amar a Deus é temê-lo e saber que Ele é maior. E ter um coração cheio de quebrantamento e de devoção. Eles eram exploradores também, gananciosos. Não era somente uma questão de aparência, mas de mau caráter. E aí vai se aprofundando aqui o argumento do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai desvelando o caráter desses homens. Porque ele vai dizer que os quais devoram as casas das viúvas. Palavra séria, né? Eles devoram as casas das viúvas. E o público, as viúvas eram as pessoas mais vulneráveis socialmente da época, uma das pessoas mais vulneráveis. Porque nem a herança do esposo ficavam para elas, ficavam para o filho mais velho. E aí elas muitas vezes precisavam desse amparo, e elas eram esquecidas. Então, e a gente vai ver daqui a pouco a história de uma viúva. Eita, que mulher piedosa. Então, o que é que eles faziam? Esse devorar, os comentaristas eles não são unânimes, mas tudo indica que eles cobravam pelos seus atos espirituais, porque depois o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre oração, e para justificar fazem longas orações. Mateus vai nos mostrar com maior clareza o amor que esses homens tinham às ofertas, às riquezas, e mostrar o espírito de que eles queriam realmente extorquir as pessoas. Então era alguém que não estava preocupado com as pessoas. Mateus vai dizer que eles nem entravam no reino e eles eram um empecilho para aqueles que queriam entrar. E há tantas pessoas, meus irmãos, que não estão longe do reino de Deus e querem conhecer mais a palavra de Deus, mas por causa de homens vigaristas, de falsos mestres, de filhos do diabo, que utilizam-se da palavra de Deus com o propósito de extorquir as pessoas, aquilo que elas nem têm, eles têm sido um terrível empecilho, filhos do diabo, filhos de Belial, que nem entram no reino, nem deixam aqueles que querem entrar desfrutarem dessa verdade. E como isso é sério? Não sou eu que estou dizendo, é Jesus revelando o caráter desses homens, a intenção maligna, perversa desses homens. Eles querem extorquir as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Aqueles que os escribas sabiam interpretar, estavam na ponta da língua, o que é amar ao próximo? O que é amar ao próximo? Roubar delas. Já contei para vocês um episódio. Um casal, na época eu estava no campo missionário, um casal chegou chorando, uma esposa que chegou chorando, querendo conversar comigo. E ela dizia, pastor, me ajude, porque estamos frequentando uma igreja, e que o líder lá, ele está pedindo tudo que a gente tem. Meu esposo só tem uma bicicleta, e é com essa bicicleta que ele usa para o seu ganhar-pão de cada dia. E o líder lá disse que por fé ele deveria vender e doar. Miseráveis! É sobre estes que Jesus está falando. Homens que estão extorquindo as pessoas a quem eles deveriam mais cuidar. É isso que eles estão fazendo. Qual o destino deles? Eu pergunto a vocês, não sou eu que estou dizendo, o que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus está dizendo sobre o destino desses perversos? No versículo 40, ele diz, estes sofrerão juízo muito mais severo. E muitas vezes nós ficamos a nos perguntar, por que o Senhor Jesus Cristo, que é tão zeloso que ama a sua igreja,
Ele não dá fim logo a esses falsos mestres. Primeiro porque a Bíblia diz que nós devemos julgar os espíritos e nós devemos ser críticos. E aí eu chamo de novo o escriba, aqui piedoso, que ele estava ouvindo o próprio mestre. Está certo, Senhor, você está certo. Um crente de Bereia. Devemos ouvir, ter discernimento. Mas também mostrar que o juízo deles está guardado e será mais severo. Primeiro grupo, aqueles que não estão longe do reino. O segundo, aqueles que estão distantes. E a gente precisa ter cuidado com eles. Cuidado com o que você assiste. Enquanto nesse ambiente da internet a gente vê tantos homens de Deus, piedosos, pregando, mas tem muita coisa que precisa ser descartada. Cuidado. Terceiro exemplo é alguém que ama o reino de Deus e está disposto a entregar tudo o que tem por ele. Vamos para a última parte. Versículo 41. Ele ainda está no templo, viu? Olha quanta coisa está acontecendo aqui no templo, né? Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Meus irmãos, até aqui a gente vai ler o restante. Primeiro, Jesus ele está observando ali diante do gasofilácio, que eram locais onde as pessoas depositavam as suas ofertas, os impostos do templo, como também ofertas voluntárias. Jesus está ali, ele está a observar, junto do gasofilácio. E Jesus é aquele que observa as nossas intenções, é aquele que observa a nossa adoração, que julga para saber se é genuíno, se é legítimo ou não. E Jesus está aqui fazendo isso. E ele queria ensinar mais para os discípulos. Eles estavam aqui nesses cofres, né? Ficavam num dos pátios do templo. Era muito comum, e as pessoas sabiam da época que no templo era um lugar onde havia muita movimentação de dinheiro, onde as pessoas estavam ali sempre pagando seus impostos ou voluntariamente depositando suas ofertas. Então, era possível até ouvir o tilintar das moedas ao caírem nessas caixas. Isso vai fazer todo sentido aqui. Aí Jesus mostra, primeiro, aqueles que depositavam as suas ofertas. Ele vai dizer que eram os ricões. Eram aqueles abastados da época. Os judeus eram conhecidos por serem, né, pessoas de, boa parte deles, de boa condição financeira. Esses homens, esses ricões estavam ali depositando suas ofertas. Eu fico a pensar, será que uma dessas pessoas abastadas ficaram empolgadas de repente ao verem Jesus perto do gasofilácio? E aí aumentaram talvez na hora a quantidade das moedas que iam depositar porque eles iam ficar bem na fita. Será que isso aconteceu? Isso é só um devaneio meu, mas quem sabe? E então, Jesus vai falar sobre eles, e eu quero que você olhe de novo o texto. E ele diz que muitos ricos depositavam grandes quantias no versículo 42, versículo 41 ainda. Esses ricos, eles costumavam fazer esses grandes depósitos, isso não passa despercebido pelo Senhor Jesus Cristo e não é criticado no momento. Não vai ter pecado aqui em depositar muito ou pouco. O que Jesus vai julgar aqui não é quantidade, vocês vão perceber isso. E agora ele vai falar sobre alguma coisa que chama atenção. Dos ricos ele não chama atenção para nenhum destes, eram muitos que iam lá. Mas agora ele vai falar de uma viúva, que ele nem precisava dizer, mas ele vai dizer que é uma viúva pobre. Porque ser viúva na época era sinônimo de pobreza. E vai mostrar ainda o texto que ela era ainda não somente pobre, mas miserável. Ele vê essa viúva pobre
que deposita ali 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. São 2 leptons, as menores de todas as moedas. E um denário, em termos de comparação, um denário era o pagamento por um dia de trabalho. A gente fala mais de denário do que leptons, né? Porque leptons era uma quantidade tão ínfima, tão insignificante, que a gente nem escuta falar muito na Bíblia até essa linguagem. Então, perceba, um denário equivalia a um dia de trabalho. Um denário, se a gente pegar e dividir esse denário por 64, dá um valor de um lepton. Ixi! Eu vou te ajudar, Olaci. Eu fiz esse cálculo em casa. Que equivaleria hoje a 63 centavos de real. Não. Os diáconos eles nem consideram, eu acho, quando estão contando. Pegar as notas. Estou julgando os diáconos não, viu? É o costume que a gente tem, né? Moedinhas a gente vai deixando de troco. Para muitos seria um troco. E quantas vezes você já deixou passar isso? Era menos de R$1, gente. O que demonstra que essa mulher ela vivia em condições de extrema pobreza. Porque Jesus vai dizer que aquilo não é porque ela era mesquinha, mas ela deu tudo o que tinha. Ela não tinha falado sobre isso, porque geralmente a gente não fala essas coisas. A gente tem até vergonha se a gente colocar moedas na hora do dízimo, a gente fica com vergonha. Eu vou contar meu pecado, viu, pastor? Às vezes eu botei moedinhas. Hoje eu trouxe algumas moedas e eu queria até ilustrar, mas passou despercebido. Mas assim, eu botei a moeda no envelope. Deixa eu ver se está aqui para ilustrar melhor aqui. Pronto. Eu botei a oferta no envelope, nem sei quanto foi. Aí eu disse, Heitor, você leva assim, viu? Porque se virar vai cair as moedas na igreja. E vai ser aquela confusão para catarse. Eita, o pastor está dando esse de oferta. Não ia fazer isso não, eu fico pensando que eu sou só misericórdia. Mas o fato é que a gente fica meio encabulado, nem considera muito quando é esse tipo de oferta. Jesus considera, meus irmãos. Eu me lembro, ainda no campo missionário, um irmão que era mototaxista, e a corrida não é nem tão cara que nem está em Campina Grande, né? Tá, cara, né, Raquel? A gente está precisando. Mas, sim, era muito pouquinho. E a cada corrida, ele separava a moeda. Separava as moedinhas, quando era no final de semana, ele chegava e levava essas ofertas. Não é a quantidade aqui, mas o espírito com que essa oferta era dada. Não é? A gente fica pensando, como Deus ele tem cuidado de nós. Não é? E nós pensamos no cuidado de Deus quando estamos empregados. A gente pode dar aquela oferta maior. Eu sei que muitos de vocês são muito generosos, irmãos. Eu fico impressionado com a generosidade de vocês. Sério mesmo. Fico impressionado. Generosos. Eu estou falando de todo o coração. Todo o coração. Vocês são muito generosos. Mas quando o desemprego bate a porta, é uma oportunidade da gente, da nossa pobreza, também ofertar. E que isso se torna bênção para nós também, meus irmãos. Ela vivia em condições de extrema pobreza. Jesus chama os discípulos à atenção. Essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Jesus ele pode julgar valor, a gente não. Porque é o Espírito que está acontecendo aqui. Ela deu mais. E na cabeça dos discípulos, eles devem ter ficado assim, bem confusos. Como assim? Eu escutei, Jesus, foram 2 moedas. Ela não tinha como esconder, não. E pelo barulho, foi uma moeda bem leve. Aí eu fico pensando nos ricos que iam lá, as moedonas pesadas. As pessoas. Chega a viuvinha. Eu não escutei direito. Ela deu tudo o que tinha. Ela deu tudo o que tinha. Todos ofertaram do que lhes sobrava. Ela deu da sua pobreza, tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu fico imaginando essa viúva antes de ir para o templo. 2 moedas, não era muito.
mas dava para comprar uma refeição. Será que essa viúva ficou sem comer? Será que ficou sem comer? Hein? Chega lá e... Jesus está nos trazendo o valor do que é amar o reino, irmãos. Não porque um pseudo-pastor está insistindo ali para que aquela pessoa venda a bicicletinha que tem para ganhar o pão de cada dia e depositar, mas porque alguém que foi constrangida única e somente, exclusivamente pelo amor de Deus e pela sua misericórdia, alguém que quando olhou para suas moedas, ela pôde dizer: Senhor, obrigada, porque eu sou rica, porque eu tenho a Ti. E quem tem a Cristo tem o tesouro maior. E com essa disposição e com esse espírito, ela pode ofertar, não com tristeza ou por necessidade, mas em sentimento de gratidão e de alegria. Ninguém ia saber o valor daquela oferta. Ninguém ia saber que aquela mulher só tinha aquelas 2 moedas, mas Jesus sabia. E Jesus está nos mostrando essa profunda lição aqui. A Bíblia vai nos mostrar outros exemplos de generosidade. A igreja da Macedônia. A igreja de Jerusalém, abastada, depois ficou pobre. Ficou dependendo, de auxílio das demais igrejas. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui fica evidente esse contraste entre a riqueza da viúva e sabe o quê? A pobreza dos escribas. Há um contraste marcante entre a riqueza da viúva pobre e da pobreza do jovem rico. Como ele era pobre e não sabia. Que o tilintar das moedas no gasofilácio soem como música aos ouvidos do Senhor. Não pela quantidade, mas pelo espírito da nossa contribuição. Na verdade, nós somos devedores do Senhor e uns dos outros. Eu quero trazer aqui, para a gente encerrar, uma palavra, uma citação do Grant Osborne. A gente tem usado, eu pelo menos tenho usado, o pastor deve também estar consultando o material desse pastor. Ele diz algo interessante, eu quero encerrar com isso. Os discípulos entregam a Deus tudo o que possuem. O que é melhor entregar? O que é melhor? Entregar a Deus tudo do pouco que temos ou pouco de tudo que temos? Deus está mais interessado em nosso coração, a qualidade de nossa vida, e aqui ele está aplicando como discipulado. Ele está mais interessado em nosso coração, que a qualidade de nossa vida, que em nossos bens, a quantidade de nossa vida. Ele jamais se satisfará com o dízimo de nossa vida. Ele a quer por inteiro. Quando Paulo ordenou, lá em Efésios 5,18, sejam cheios do Espírito, não quis dizer que na conversão recebemos apenas 10% do Espírito e que precisamos de mais uma obra da graça para receber o restante. Ele quis dizer que Deus deseja que abramos todos os cômodos de nossa casa, na nossa identidade fundamental, para que o Espírito possa preencher todos os cantos de nossa vida. É isso que Deus quer. O verdadeiro discipulado, demonstrado aqui através dessas linhas, através da questão de uma oferta de moedas, na verdade, demonstra o verdadeiro discipulado, que é uma entrega total e completa da nossa vida. Não entregue a Jesus moedinhas da sua vida, parte da sua vida, o que sobra da sua vida. Às vezes a gente faz isso no domingo, É o que sobra. Não, é toda a nossa vida. O domingo parece ser um dízimo. Não, é toda a nossa vida, diariamente. Nós estamos no caminho do discipulado. É isso que o Senhor deseja. A gente que não está longe do reino de Deus, mas que precisam reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Se você não está longe, às vezes instruído desde a infância pela sua mãe e pelo seu pai, às vezes seguido de perto, sendo discipulado,
Às vezes, frequentando a igreja do Catolé há tantos anos, você não está longe. Mas cuidado. Você pode não estar dentro do reino de Deus. Há pessoas que estão bem longe e não querem entrar. E às vezes fazemos isso quando estamos numa vida de pecado, vivendo distante do Senhor deliberadamente, impedindo, por causa do nosso testemunho perverso, da nossa atitude, impedindo outros de entrar no reino de Deus. Mas há aqueles que estão no reino de Deus. Eu oro e confio que os que estão aqui presentes fazem parte do reino de Deus e se entregam completamente ao Mestre, Senhor da nossa alma. Amém, meus irmãos? Com isso nós encerramos aqui o capítulo 12. Quero desafiar os irmãos, vamos cantar um hino ao Senhor. Vamos ficar de pé, igreja.